hoje estou aqui com o Jorge Lances, né? Além do colega, acho que eu gosto de pensar que ele também é um amigo. Aliás, nestes vídeos foi quase tudo colegas muito especiais. E não sei se concordas comigo, Jorge, mas acho que na nossa tribo, quem ama a astrologia, os colegas de trabalho têm realmente uma, pelo menos eu vejo isso em relação a outras áreas de trabalho com que eu trabalhei ou ainda trabalho. Um colega de trabalho é mais um amigo do que apenas alguém que partilha a mesma profissão que nós. Sim, eu concordo perfeitamente, Carmen, e obrigado desde já pelo convite para estar aqui a participar neste teu podcast. E sim, é verdade, também considero uma amiga, também não só uma colega. E Não eu é? acho que tem muito a ver com o signo também vamos discutir hoje, não é? Nós, Que é o Aquário, que é essa perspectiva da tribo, não é? Porque fazemos uma coisa que é tão diferente, fora do convencional, e então acho que se cria uma certa empatia, não é? Por quem faz não esse é? mesmo percurso, não é? Então revemos-nos bastante e há uma proximidade que vai Olha, já, para antes de esse passar lado da amizade, sim. a palavra a ti para tu te apresentar as pessoas que seguem o meu caminho, eu queria dizer que, obviamente, a ti não te podia deixar de fora. Ah, quero publicamente deixar testemunho. Nós já colaboramos juntos, já tivemos um trabalho juntos, na verdade, mais que um. Estou agora a pensar porque foi o Alvorada 2020, mas também foi a participação no teu livro, Encontro. e que não podia deixar de fora porque é extremamente gratificante trabalhar contigo. Quando tinha que te encaixar de alguma maneira neste projeto. Então agora vou-te passar a palavra, porque para quem não te conhece, eu gostava que deixasses ficar aqui umas palavrinhas sobre ti e sobre o teu trabalho. Ok. Pronto, e uma vez mais obrigado, Carmen, também é sempre um gosto trabalhar contigo, até porque acho que dentro da astrologia temos muitas perspectivas Sim. e parece-me que aí nos alinhamos muito, não é? Eu, já agora, e Claro. também começando a entrar na minha apresentação, sou astrólogo, portanto é isso que eu faço profissionalmente já há alguns anos, uns anos valentes. Talvez comecei em 2010 a assumir mais esse papel profissional, mas já estudo astrologia desde o ano 2000, portanto já lá vai algum tempo. E alinho claramente com uma astrologia psicológica, portanto, e aí Temos, também sinto que há uma confluência, não é, em termos de visões e de perspectivas, também com o teu trabalho, daí também admiro muito aquilo que tu fazes e a postura que tens. Que não é assim hoje em dia, não é? A astrologia psicológica talvez não seja assim a corrente mais popular no momento. Eu espero que os resistentes consigam também de alguma forma mostrar que pronto, há aqui alguma coisa de valor e que vale a pena preservar e continuar, e é isso que eu tenho feito também ao longo do meu percurso. Sobretudo tenho apostado muito na formação, com os meus cursos. Claro, dou consultas, não é? Faço consultoria, mas concentro muito nos cursos. relembro às pessoas que no link, na descrição, vão estar os links para quem quiser contactar contigo, seja para consultas ou formação. Ok, Desculpa. pronto. Obrigado também por essa divulgação e essa oportunidade de chegar até também ao teu público. Uh, Pronto, é isso. Tive uma formação anterior, vamos dizer assim, uma vida anterior, com uma profissão diferente. Fui artista plástico desde muito jovem, que tinha enfim, essa carreira já muito em mente. Fui sendo encaminhado para aí de alguma forma e, e pronto, e tive uma carreira como artista plástico durante alguns anos, até que depois descobri a astrologia. Tentei fazer uma espécie de casamento, não sei bem como é que iria fazer aquilo, andei ali assim um pouco
se calhar também perdido com... Eu fiz um workshop contigo em que tu Sim, usaste as duas áreas. Foi sim, as super mandalas. Uhum, divertido. uhum. Mas já foi, digamos assim, um rebuscar dessa dimensão mais artística numa altura em que eu já, pronto, já tinha assumido claramente uma vocação, Sim, uma carreira profissional na astrologia, que depois, enfim, quando nós começamos a estudar a astrologia, e não quer dizer que eu não fosse propriamente cético relativamente a isso, mas era curioso, como se calhar a maior parte das pessoas. E depois, quando comecei a descobrir, bem, isto é mais do que o signo solar, de facto, e na altura em que eu comecei a ler os primeiros livros de astrologia, nos anos 90, final dos anos 90, ainda eram em livrarias, não na internet. E então os exatamente. livros também eram escassos, livros profundos, não é? Livros que mostrassem o que é que realmente era a astrologia para lá dos 12 signos. E essa abertura, lembro-me depois comprei na FNAC, passo a publicidade, que quando abriu um programa de gerar mapas, não é? De calcular mapas, e de facto isso foi para mim um fascínio, não é? Descobrir, afinal isto é uma coisa muito mais complexa e pronto, e a partir daí, de facto, o bichinho foi ficando, não é? Até que Cedo, não é? num determinada altura, em termos também da minha carreira como artista plástico, chegou ali um ponto em que também já estava muito insatisfeito com o meio, sobretudo, não é? Dei esse salto, portanto, foi um salto que também, como não sou aquariano, não é? E se calhar já falamos um bocadinho também no meu mapa, o que é que o aquário tem a ver com o meu mapa, está no meio do céu, portanto, tem muito a ver com a minha carreira, as minhas opções vocacionais. E acho que também foi assim um movimento radical, como às vezes o aquário também gosta de fazer, para saltar assim para uma coisa diferente. E pronto, aconteceu isso. E neste momento é isso que eu faço, exclusivamente astrologia. Vamos ver como é que acontece agora com o Plutão entrar em aquário, embora o meu meio do céu ainda esteja lá para o fim de aquário, mas como estávamos a falar um pouco antes, quando ele entra num signo, não é? Aquilo que nós temos nesse signo, também se calhar começa logo a dar sinal, sim. Pois eu estava a partilhar isso contigo. Começo a ter, embora eu faça uma astrologia muito baseada nas orbes, dos aspectos, há colegas que consideram o aspecto de signo para signo, e em relação às posições de Plutão, e começo a considerar nas consultas ter isso em consideração. Eu senti isso pessoalmente. Hum. Também achas que, no teu caso, isto pode trazer realmente, além dessas interessantes, eu acho que uma das grandes propostas para quem faz astrologia vai ser a questão da tecnologia, né? Que nem consigo imaginar o que é que Sim. Plutão vai. É interessante porque ainda há pouco estava a trabalhar aqui na transcrição daquilo que foi o segundo encontro de astrologia psicológica. Tu participaste no primeiro e neste segundo nós fizemos uma mesa redonda em que discutimos vários temas e eu estava aqui a preparar a publicação do livro, não é? E a fazer a transcrição dessa mesa redonda em que um dos temas foi precisamente a questão da tecnologia, como é que a tecnologia neste momento está a afetar o mundo e como é que também afeta os astrólogos, a astrologia, a prática da astrologia. Certo? E, e portanto eu também olho para isso com, enfim, alguma preocupação, mas também com antecipação, Hum, porque hoje temos ferramentas que facilitam muito, não é? A inteligência artificial, a capacidade de produzir textos e de procurar informação e depois compilá-la e oferecê-la de uma forma bem arranjada, composta, é muito grande já. E temos ferramentas que fazem interpretações, não é? Se nós pedirmos, interpreta-me este posicionamento astrológico, não é? Este signo, este planeta neste signo, até em aspecto não sei quê, portanto uma coisa até complexa e conseguimos gerar ali uma interpretação. Coisas que também tínhamos antigamente e ainda continuamos a ter nos livros, não é? Que têm essas interpretações. é, Mas agora já ela é gerada ali, não é? Em segundos, ou
menos de segundos, não é? Imediatamente. Portanto, eu acho que isso vai mudar, mas, enfim, também se pensarmos o boom da astrologia dos anos 80 também veio muito com a questão da tecnologia, a capacidade de, há pouco até falei nisso, não é? O quanto quando tive nas mãos um software para poder produzir mapas, o quanto isso me trouxe, despertou o interesse, não é? Eu Então, cheguei a encomendar, antes de estudar astrologia, um relatório, que era, obviamente, o software que produz. É claro que o software precisa de ser alimentado com informação. Hoje em dia, com a inteligência artificial, isso é mais automático. Mas a questão continua a mesma. É, sim, podem fazer isso tudo, mas a questão humana, claro. há uma vertente humana que nenhuma máquina, neste caso, nenhuma máquina poderá substituir, não é? E foi isso que eu também descobri ao longo do processo de aprendizagem, não é? Foi, ok, eu tenho estes livros todos, estas interpretações todas, mas depois quando olhamos para o mapa, aquilo é tão complexo, tão rico, que podemos retirar dali tanta informação e às vezes informação pode ser vista como incoerente e depois não faz sentido, uma coisa diz uma coisa, outra coisa diz outra coisa, e como é que estas coisas todas se articulam umas com as outras, isso só mesmo A visão uma humana que pessoa, não é, com um grau crítico de análise é que penso poderá para já ainda fazer, não é? Não sei no sim, futuro o que é que poderá acontecer, mas acho que ainda estamos longe de sermos substituídos nessa dimensão, não é? eu tenho a certeza que sim, principalmente para quem busca a astrologia como ferramenta de consciência. Se Uhum. for apenas como ferramenta oracular, ok, Sim, mas dá talvez. uma resposta, não é? Isso pode ser. Mas como ferramenta de consciência, Porque importa a não há relação, não é? Eu acho que. E é também. isso que eu também descobri com a astrologia psicológica, não é? Que, de facto, a quantidade de informação que eu cheguei a um ponto em que também já dominava bastante e sabia bastante, mas tinha muita dificuldade em passar para a prática, não é? Ter alguém à minha frente para poder ler um mapa. É sempre aquele passo que temos alguma relutância às vezes em dar. Há quem se atire assim de uma forma mais facilitada. Eu tinha uma relutância em, bem, não sei se sei o suficiente e não conseguia sentir-me propriamente preparado até que, pronto, é avançando e experimentando que chegamos lá. Mas o que sentia lacuna era precisamente na questão da relação. Ou seja, como é que eu me relaciono com esta pessoa que está à minha frente, com as expectativas dela, não conheço lado nenhum, sei o mapa, mas não sei nada da vida da pessoa, então como é que isto se faz desse ponto de vista, não é? Não só a parte astrológica, mas a parte da relação. E isso é fundamental e é aquilo que eu acho que distingue a abordagem mais psicológica de outras abordagens, é o ênfase no diálogo, na relação e no foco da No processo, pessoa, não é? No seu processo de desenvolvimento e de consciência. certo, completamente de acordo. E parece que não estávamos a falar de aquário, mas já estamos, não é? Porque Sim, é, sim, eu acho que sim. vamos viver. Então vamos lá pelo princípio. Eu vou dar aquelas dicas mais básicas e depois começamos para neste, neste ciclo de vídeos eu tenho passado aquela informação. Trata-se de um signo de ar, portanto estamos sempre a falar, tem a ver com tudo quanto nos põe em contacto com os outros, com a socialização, com a comunicação. Estamos a falar de um signo fixo, que eu acho que aqui pode ser o grande desafio, esta questão de Plutão em Aquário, pela parte mais desafiante, parece-me que pode vir das qualidades fixas de Aquário, não é? E que tipo de associações te vêm à mente quando pensas em Aquário? Ou quando queres falar a um cliente de, de um posicionamento de Aquário, quais são os termos que usas para descrever? Acho que pode ser uma boa maneira de começarmos a Bem, eu descrever este. acho que é muito comum e até pode ser.
roçar um pouco, enfim, um certo, não vou dizer, uma certa caricatura, não é? Aquela dimensão do ser diferente, não é? Ser diferente da norma, um pouco radical, seguir muito a sua perspectiva própria. Porque é isso, Aquário procura, não é, uma certa individualização. Mas certo? uma individualização, e aí é complexo, não é? Acho que o Aquário é complexo porque é individualização, mas em função também do grupo, não é? Em relação com os outros, não propriamente vou seguir o meu caminho sozinho, não, eu quero estar em relação, não é? Quero estar num grupo, mas ao mesmo tempo não quero fazer parte de um rebanho onde me perca lá dentro, não é? Então é esta duplicidade complexa que o Aquário tem, que é como é que eu encontro a minha individualidade mantendo no grupo, não é? Através do grupo ser um ser individual. É como equilibrar o eixo leão-aquário, não é? Sim, sim, sim. Porque é Ah, em função também dos outros que nós nos compreendemos, não é? E o Aquário, a parte da socialização, não é? Normalmente é uma característica muito forte nos Aquários, são muito sociáveis, procuram estar em contacto com muitas pessoas. Penso que também é isso, é uma criação de uma rede que me permite a mim também perceber onde é que eu estou, não é? E posicionar-me face aos outros e saber quem sou em função também dessa rede, não é? De serem pessoas tendencialmente muito sociais, não é? Depois, claro que vai depender muito do resto do mapa, mas relativamente ao Aquário, eu penso que a socialização é uma coisa muito importante, não é? Essa construção de uma rede, que também é uma característica do fixo, não é? Que é ter alguma coisa estruturada, não é? E que se mantém. olha, uma das coisas que eu acho que vejo muitas vezes, mal interpretado ou interpretado de uma forma mais leviana, às vezes não é mal, no sentido de estar num sentido errado, mas é num nível, não é o mais alto. É que o ser diferente em aquário nem sempre é necessariamente progressista, Uhum. Sim, certo? sim. A ideia da revolução de aquário, Uhum. da mudança do padrão, quando eu acho que é essa a grande questão, vamos quebrar o padrão, mas nem sempre é no sentido progressista, no sentido, hum, é mais progressista do que no sentido conservador, sim, mas muitas vezes é mais uma energia de rebentar com o que está estabelecido. Não necessariamente que isso seja mau, porque muitas vezes é preciso fazê-lo, mas é revolução mais nesse sentido. Concordas com isso? Que às vezes tendemos a romantizar o aquário como o revolucionário, Humanista, não é? humanista, sim, é isso, era essa palavra. E às E vezes eu pode ser muito reacionário. Reacionário neste conceito, não é? De reagir ao progresso e defender valores. Porque o Saturno, e essa também é outra duplicidade, não é? Temos dois planetas associados a, a Aquário. Um deles é Urano, não é? Que é um planeta dito moderno, portanto foi descoberto já precisamente também numa altura importante de revolução, de mudança, de paradigmas, não é? Durante a Revolução Francesa, Americana, e portanto ficou conotado também com essa ideia de liberdade, de sim, progresso, e o Aquário também. Só que o Aquário até aí sempre foi regido por Saturno, não é? Que é exatamente uma perspectiva muito oposta, não é? Precisamente de contenção, de manutenção do status quo, da tradição, e portanto o Aquário também pode ser isso, também pode ser rígido na sua forma de pensar e pouco aberto, eu enfim, acho que àquilo que não encaixa lá na sua rede, e, não é? no seu, naqueles valores, não é? Sim, a Revolução Francesa são valores que eu acho que a humanidade ainda está em conquista, não é? A Revolução ainda não terminou, ainda não. Até porque logo a seguir é interessante, não é? Na Revolução Francesa
o que deu origem, não é? Corta-se a cabeça aos reis para depois vir um imperador, não é? Que é assim o epítome do autoritarismo, não é? Então também depois deu origem a essa, no seu extremo, a uma coisa muito autoritária, não é? E muitas vezes é isso que eu sinto também no aquário mais imaturo, não é? Que torna-se impositivo nas suas ideias e nesse sentido também autoritário, porque esta é a maneira correta de fazer as coisas, a minha liberdade, impor essa visão aos outros e portanto acaba por ter ali uma sombra saturnina, não é? Nesse sentido de não tão progressista como estavas a Como dizer, não é? tu disseste, pode ser mais ligado com os fins que pretende atingir do que propriamente com a questão mais mista. E eu acho que vejo muitas vezes, eu próprio, eu conheço, caio nessa leitura mais simples de revolução, valores mais humanitários, não às vezes. Aliás, eu acho que no mundo se está a observar agora até o movimento de revolução exatamente no sentido mais de involução do que evolução, de menos progresso. Mesmo acho que a palavra conservador até pode ser, é muito clara, não é? Vemos, de facto, perante o medo do que não sabemos, não é? Da imprevisibilidade, normalmente procuramos regredir um pouco àqueles valores mais estruturantes que sentimos que estamos a perder, já quando há muitas mudanças, não é? E sobretudo hoje em dia na perspectiva de abertura de ideias para determinadas coisas, determinados assuntos, do ponto de vista social, há muita reação a tentar dizer não, isto já é demasiado, já estamos a perder o pé, já não pode ser assim, temos que recuperar aqui algum chão, alguns valores e começam a ver esse movimento, não é? Um pouco mais... Sim, retração. Eu acho que esse preconceito é um preconceito que vem mais de quem já sabe um bocadinho mais do assunto. Da tua experiência, pessoal não tanto, talvez não, enquanto sim no teu meio do céu não se nota tanto, mas do que tu ouves na tua experiência com pessoas, quais são os conceitos, os estereótipos que consideras mais frequentes para aquário? Como é que as pessoas classificam aquário de uma forma leviana? A surgir uma ideia que é, sobretudo, por exemplo, nas relações, aquários, eu já tive uma experiência de relação com pessoas de aquário, tive um amigo meu durante muitos anos de infância que era aquário, e outras pessoas na minha vida também aquarianas, e há um lado que é a liberdade, não é? Precisam de muito espaço e liberdade. E isso pode ser visto também com o desapego que têm, às vezes com frieza, distanciamento, não se prendem, não se ligam, não se vinculam. E, por exemplo, aí nas relações, às vezes pode ser um turn-off para algumas pessoas que procuram, não é? Vínculo, procuram relação, com compromisso, etc. Poderem ter essa perspectiva sobre o aquário como, bem, isto não dá para... são frios, ou são distantes, ou não se conseguem desapegados, não é? desapegados, Não, diferença. Sim, essa pode ser uma, digamos assim. Eu concordo. E muitas vezes eu tento explicar que, obviamente, eu que sou caranguejo, o máximo do apego, não é? Ou quase. Bem, touro também não fica assim muito atrás. Mas eu tenho um lado aquariano, uma outra questão aquariana é que eu tenho o Sol em Touro, mas tenho o Urano exatamente o oposto. É o aspecto mais apertado do meu mapa. É uma coisa mesmo ao grau, a 10 minutos de diferença. Portanto, dá-me assim uma tónica um bocadinho arrasada, vamos dizer assim, da aquário. O que eu tento muitas vezes
desmontar esse preconceito é mesmo, se eu tenho como missão esta questão do grupo, da tribo, eu não posso estar focada apenas numa pessoa. Portanto, não é falta de afeto que está em questão, não é falta de vontade, é apenas, e se calhar o facto de eu ter 2 planetas pessoais na 11 ajuda-me a sentir isso, tipo, nos dias de hoje eu não consigo ter aquela relação apertada, típica de caranguejo, com meia dúzia de pessoas, porque eu tenho muitas pessoas. Bem, sinto um bocadinho essa dinâmica aquariana. Como é que eu posso telefonar todos os dias à mesma pessoa, a não ser que quase que não fizesse muito mais durante o dia, porque teria que ligar todos os dias a tantas pessoas que são importantes. Então eu tento muitas vezes, principalmente como tu dizes, quando as queixas vêm da questão da relação, seja que tipo de forma da relação, ter de explicar isso, que não é uma questão do afeto que está em questão, e muitas vezes, quando é até uma energia de aquário mais consciente, é mesmo o foco é tão mais importante no coletivo que a estrela tem que brilhar para o coletivo, não é? Não pode ser só numa dinâmica de um para um. Se eu acho que ainda é o pior preconceito que aquário sofre, não é? Não tem sentimentos. Sim, uma certa frieza, uma certa. Não se ligar, não é? Mas, sobretudo para quem tem esta perspectiva, não é? Mais de conexão, para outros signos que valorizam mais esse lado, não é? Da ligação. Não necessariamente apego, não é? Mas conexão e entrega emocional. Aquário é como tu dizes, não é? É um signo de ar. O ar, se nós colocarmos lá a água, não é? Que é exatamente o elemento da ligação, do vínculo afetivo, é como se sufocássemos aquele ar, não é? Fica sem ar, portanto, fica debaixo da água, não consegue respirar, então precisa. E o respirar é isso, é ter várias pessoas, ter a sua rede, poder circular, poder movimentar-se. Vários interesses. Como? Ter vários interesses. Sim, sim, sim. Grupo de amigos distintos. Nem, e nem sempre resulta muito bem, de facto, fazer essa mistura, criar uma. Eu acho que a missão, a função da Aquário é mesmo mostrarmos que o coletivo é feito de individualidades mais pessoais ou mais coletivas, mas de várias. Faz sentido para ti também, não é? Sim, 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 claramente. Principalmente esse conceito dos são frios, não têm sentimentos. Sabes qual é, mesmo nas aulas, ou muitas vezes nas consultas, porque às vezes as nossas consultas acabam por ter que ser uma pequena aula de astrologia, não é? Devidamente as pessoas vêm com ideias pré-concebidas e muitas vezes crenças muito limitantes a respeito das suas relações com os outros. O outro é aquário, porque o outro é isto, o outro é aquilo. Eu muitas vezes uso a questão daquela personalidade portuguesa que toda a gente mais ou menos conhece e toda a gente mais ou menos admira, pode estar mais ou menos, mas mais ou menos admira, que é o Cristiano Ronaldo, que sendo aquário tem a lua em leão, toda a gente lhe reconhece a lua em leão. Eu sou a estrela, eu sou. Mas eu explico muitas vezes essa dinâmica e ele é um bom exemplo de levar a luz, o sol, o calor do leão para o interesse do coletivo. E é essa o empenho com que ele se entrega nas equipas, seja em qual equipa for que ele está a jogar. O interesse nesse coletivo não se sobrepõe, ou melhor, não. A lua em Há uma leão. articulação, não é? Entre uma coisa e outra. Não é? Sim,
Aliás, E, eu acompanhei, pronto, me lembro perfeitamente, não é, do Cristiano Ronaldo começar a jogar no Sporting e quem se recorda disso recorda-se da evolução que ele teve. E nessa altura ele era muito essa dimensão leonina, muito individualista, muito jogar para deixar a sua marca. Hoje isso ainda está lá, mas ele, é como tu dizes, não é? Ele deixa a sua marca pelo trabalho que faz para a equipa, não é? Ou seja, pôs esse individualismo, essa capacidade individual que ele tem ao serviço mais da equipa. Isso foi uma está lá. diferença muito grande que ele fez, não é? Ele tornou-se realmente um marcador. Ok, o que me interessa é marcar gols, não interessa fazer 10 fintas e fazer um grande show e ter aplauso. Interessa-me sim marcar gols, que é aquilo que a equipa também precisa. Portanto, focou-se muito, especializou-se muito nisso. E isso é muito interessante o que estás a dizer, porque é uma evolução mais na consciência do aquário que surgiu ali, não deixando de ter lá o Rei Leão, que é importante, não é? Faz parte dele. E eu acho que no caso do Ronaldo se nota muito a regência saturnina de Aquário, com, acho que não há, nunca ouvi rumores de alguém que afirmasse que ele não é um trabalhador incansável, não é o primeiro a chegar e o último a sair, que está disciplinado, sim. disciplinado, sempre a pensar, chegamos a este patamar. Eu às vezes penso, como é que esta criatura, que já tem um índice de recorde de tudo, está sempre a olhar, e isso faz-me lembrar Saturno, não é? Sempre olhar para o próximo pico a subir. Sim. Ele já foi o melhor jogador de não sei o quê. A seguir quer ser o melhor jogador do patamar mais alto. E até agora, não é? É interessante que chegou um momento em que já se falava do final de carreira dele e ele ainda agora continua a bater recordes, que é impressionante, não é? Portanto, foi para a Arábia Saudita, não é? Que seria uma coisa, bem, se calhar é para ganhar dinheiro e encostar as botas, e é interessante como também quase que foi um pouco não é pioneiro, mas já havia uma grande movimentação, mas a quantidade de pessoas de grandes jogadores que agora estão a jogar na Arábia Saudita é impressionante. Portanto, também tem esse lado, não é? O Aquário, diria, de algum pioneirismo, de visão do que é futuro, e às vezes abrir caminho nesse sentido, não é? Certo? Sim, sim. E aí que esta figura ilustra bem quer a regência do Urano, um bocadinho diferente, e não é? Ser capaz de fazer um caminho que ainda parecia que não era o habitual, com a regência de Saturno, porque a disciplina de que ele é capaz. E a criação, não é? A criação de estrutura, de normas, de repente implementa-se, não é? Uma estrutura. Sabes, ainda falando desta dinâmica de quanto o Aquário é frio, desapegado, e esta a questão do eixo com Leão, há uma imagem que para mim foi muito forte, muito forte, mesmo no momento em que eu estava a ver, né? Nós que amamos a astrologia, estamos a ver um jogo de futebol e estamos a pensar em astrologia, estamos a ver o que for, estamos a pensar em astrologia. No Euro, nós acabamos por ganhar. Naquele penúltimo, eu não sei, a minha memória nós depois é. Mas num dos últimos jogos em que ele teve que sair lesionado, lembras? Sim, sim, sim. Quando ele saiu de lágrimas nos olhos, eu, nitidamente para mim, estava ali as lágrimas, não por ele, no sentido de menos um gol que marco, mas realmente esse sentido mais aquariano de estar mais chocado no bem comum, nesse bem coletivo. Sim, sim. Aliás, é interessante porque ele aí faz um papel, não é? Ele mantém-se no banco e há muito aquela. Foi ele que chegou, o Éder, não é? Que marcou aquele gol incrível que nos deu a vitória. Foi ele que disse: tu vais entrar e tu vais marcar, tu vais marcar. Portanto, ele teve ali a incentivar a equipa. Ele está
nesta dinâmica entre o coletivo e depois assumir o seu lado leonino. Sim. Porque ele sabe que as pessoas, quando olham para ele, não olham para baixo. Claro. Não. Portanto, Tem de aquela. alguma maneira motivar e a ser o, Lembrei de mencionar, porque acho que é. o agregador, não é, da equipa e do coletivo. Exato. Sabes o que eu acho curioso? Também outra coisa que não é tanto um preconceito, porque acho que o preconceito maior, a não ser que te lembre de outro, é mesmo o desapego. As pessoas acham desapego e a frieza emocional. Me parece que é uma má interpretação, ou pelo menos não estamos a ver o quadro. A outra coisa que eu às vezes penso é que ainda agora está a par. A Casa 11 também é a casa das causas humanitárias, do civismo, da, daquilo que devia ser ação política, ação cívica, para o bem comum. Já reparaste que vemos muito poucos aquarianos na política. Já teste para tudo isso. Sim, talvez. Partidária, Sim, sim. ficando política partidária, Uhum. que na sua essência da palavra quer dizer outra coisa. Dos líderes, não é? Dos líderes que E a conhecemos. partidária, sabes, a questão, sim, mais formal da política. Porque, sei lá, a pessoa que trabalha numa associação de uma associação, de alguma maneira, até numa associação desportiva, é uma posição política, Uhum, uhum. partidária. Mas na política partidária, pelo menos em Portugal, os outros mapas eu não conheço tão bem, sempre que vou ver o mapa de um político português, há muito pouca tecnologia de aquário. Pois, também não estou a ver assim, não me recordo de nenhum, não é? Acho que é uma coisa também interessante que é, e que tem a ver um pouco com aquilo que eu falei há pouco, que é, tradicionalmente o Sol não está muito bem posicionado em Aquário, não é? Porque o Sol tem a sua regência em um Leão e, portanto, no oposto dizemos que está em exílio, não é? Porque também é isso, ou seja, um político, pelo menos como nós nessa dimensão partidária, precisa de ser um polo agregador e, portanto, um líder. E, sobretudo, visível, não é? Bastante visível, carismático, uma coisa mais leonina. E eu acho que o Aquário, embora possa ter essa visão grupal e humanitária, os valores, tem Falta-lhe muita esse. relutância em subir para o palco nessa posição, não é? Porque isso é exatamente o oposto. Às vezes até desdenha, diria eu, mesmo desse tipo de Sim, 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 sim. visibilidade. O que às vezes, e aqui há outra coisa que eu não sei se é mais pessoal, mas que também pode ser um preconceito relativamente ao aquário, que é alguma arrogância. Arrogância nessa perspectiva de sou diferente, sou Sim, um torre de marfim, não me misturo com o resto, e assumir um bocado essas posturas também de não, isto não é para mim, sobretudo o que é muito convencional, não é? Como, por exemplo, a política partidária é muito estrutura, é uma dimensão estruturante, não é, da nossa sociedade. Então, penso que também aí pode haver uma certa rejeição disso, não é? Desse tipo de papel, mas calhar, imagino, não é? Estar envolvido mais numa outra dimensão, não vou dizer necessariamente de bastidores, mas mais próximo da sim. comunidade, É, mais não estou. livre também. É porque o escrutínio é muito forte sobre quem está na ribalta e Aquário depois também acha-se se calhar um Não, pouco constrangido, não é? Com a sua liberdade e a sua individualidade, que ter que de alguma maneira vestir ali um colete de forças ou fazer um papel que um leão se calhar mais facilmente pode fazer, não é? E o e eu Aquário acho pode ter que mais Mário uma está autenticidade. mais focado, lá está o lado mais saturnino, mais focado e até frio de Aquário, não lhe permite estar muito com os calamalecos políticos, né? E os, É, não, muita flexibilidade. Por acaso, eu ia dizer flexibilidade, mas não tem a ver com isso. O signo que eu mais encontro
volto a dizer, nos políticos portugueses, nos outros eu não estudo. Uhum. Quando há eleições e tal, até com os alunos, nós vamos ver mapas, cobrir, ver, fazer as nossas análises. Sabes qual é a energia que mais aparece? Escorpião, obviamente. Escorpião, ok. Algum leão também, mas Uhum. escorpião. Escorpião é que venham eles de que lado vierem e não encontras um dirigente, praticamente um dirigente na história da democracia portuguesa que não tivesse algo bastante forte em escorpião. Mesmo Ok. quando não é óbvio, que às vezes Por não é exemplo, o óbvio. António Costa, não é? Ascendente escorpião. Sim, 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 sim. Porque também um caranguejo para aguentar a política, não é política partidária, vá lá, tinha que ir buscar qualquer coisa a escorpião ou uma coisa assim, não é? Não. Mas é muito curioso, porque à partida, Aquário devia ser o signo da política, nesse sentido da gestão do bem comum, mas depois vamos encontrar isso muito mais nas coletividades, Uhum. nas organizações não governamentais e afins, do que propriamente na tal estrutura. Explicaste muito bem as razões que Eu afastam. diria que é um pouco essa perspectiva também mais alternativa, não é? O aquário, muitos aquários que eu conheci, pronto, também no meio um pouco mais alternativo, desde logo, não é? Isso também deva-se ressalvar, Certo? mas então aí sim foi onde eu encontrei mais essa visão alternativa, procura de viver em comunidade, fora da sociedade, fora dos trâmites, das normas, quase uma rejeição muito radical. Eu estou a dizer isto em situações também mais um pouco extremadas, digamos assim, dessa manifestação. Não são todas as pessoas assim, obviamente, de aquário, mas sim, portanto, uma visão da sociedade mais idealista e mais alternativa, segundo esses valores, e portanto não se reveia nesta estrutura E mesmo convencional e hierárquica, não é? Que quando o Aquário não é tão elitista como estavas a referir, já constatamos que nem sempre é. Eu acho que o que lhes falta, o que não é característica principal para a tal vida partidária, é realmente tipo a falta de. Eu lembro-me no outro dia da palavra salamaleques, que adoro a palavra, a falta de, sabes, aquela ginástica, aquela capacidade de organizar informação, e Aquário acho que não tem a mínima pachorra para essas coisas. sim. Mesmo quando não é tão alternativo, sabes? Quando é mais o tal Aquário saturniano, é Mas às vezes mais. é para não ser também politicamente correto, não é? Que não é uma expressão que eu gosto muito, porque acho Uhum. que se tem lá correto é porque há de ser uma coisa positiva, mas mais no sentido da falta de autenticidade, não é? Sim, E não, isto não se pode dizer, não, aquilo se calhar é melhor não dizer, e portanto isso. tem uma palavra que nos faltava referir ainda: autenticidade. Uhum, uhum. Eu acho que é uma coisa muito aquariana, que vem muito do eixo Leão-Aquário, não é? Sim, sim, sim. Que é onde provavelmente vamos encontrar nos nossos mapas mais essa capacidade de sermos autênticos. Uhum. E no fundo de encontrarmos aquilo que somos para lá, e aí já é a influência, diria, uraniana, para lá das convenções sociais e as normas que é Saturno, não é? Portanto, uh, Que é é o que nos precisamente impede o salto regras que de fazemos, que estamos a fazer agora com esta mudança, acho eu, de Plutão de Capricórnio para Aquário e o movimento que estamos a fazer em termos coletivos na sociedade também é um pouco isso, essa desconstrução do que é que socialmente herdamos como normas, limites, o dever do que é que deve ser, o que é que não podemos fazer, não é? Que está ali aquela fasquia. Ok, e se fizermos, não é? E se ultrapassarmos esta linha? E o que é que está lá depois? Será que não pode estar uma coisa melhor? Será que isto é um tabu assim tão grande que não se pode fazer? E portanto o aquário é exatamente também a personificação no seu melhor, digamos assim, de descobrir-se criativamente, autenticamente para lá
do que me disseram que é suposto e o que não é suposto, não é? Que eu interiorizei durante a minha vida toda. E portanto, aí essa autenticidade é mesmo, claramente, não é uma coisa de aquário. Bem, na sequência do zodíaco natural. E em Capricórnio nós temos os deveres, as responsabilidades, a idade adulta, é aquela coisa da idade adulta. E, portanto, temos que nos preocupar com coisas. E é como se a astrologia nos mostrasse que a seguir a isso, a seguir a ter cumprido os nossos deveres, podemos experienciar essa autenticidade, a liberdade, a sociabilidade que a Aquário também fazia casa 11, não é? Os amigos, toda a gente já ouviu dizer casa 11 é casa dos amigos, é casa de irmos beber uns copos, de estar com um grupo de amigos, de partilhar isso tudo. E é giro pensar nisso, não é? Que saímos de Saturno, de Capricórnio, e podemos permitir-nos, depois de cumpridos os deveres, sermos mais autênticos. E também essa questão, eu gosto de pensar na questão do ar coletivo de Aquário, não é? Está o facto de eu ter planetas pessoais na 11, não é? Faz-me sentir que realmente é uma fatia muito importante das nossas vidas, não é? E é isso, e acho que aí tocaste num ponto que eu acho muito importante, não é? Na questão do aquário, até não só para as pessoas de aquário, mas o aquário tem, desde logo que é um signo tão importante, fala-se da nova era, não é? A era de aquário, portanto há aqui uma dimensão coletiva também para o aquário, que todos de alguma forma também vivemos. E esta nova visão, não é, de democracia, liberdade, autenticidade, espaço para cada um ser o que é, também só é possível precisamente quando nós interiorizamos as regras e os limites. Porque senão o que nós temos é o aquário imaturo, que é a rejeição das normas e dos limites. Então vamos para a anarquia. E na anarquia é um pouco selva, não é? Ou pelo menos eu acho, numa dimensão radical é isso, não é? A anarquia, sou autodeterminado e sei de mim, não quero simplesmente, ninguém tem o direito de me dizer o que é que devo ou não devo fazer, ou devo ser ou não devo ser, não é? Só para viver em sociedade realmente de uma forma estruturada e que nos permite então depois usufruir desse espaço de liberdade, é preciso limites, não é? E é isso que é tão difícil articular e que nós vemos na nossa sociedade também esses dilemas, não é? O que é que queremos viver em liberdade, em democracia e, por exemplo, como é que incluímos pessoas que não querem democracia ou que lutam contra a democracia. Então vamos limitá-las no seu direito também de Essa vai ser exprimir as suas opiniões. Como é que isso funciona, não é? Esse vai ser um dos temas mais sérios dos próximos anos, eu creio. É isto que precisamos interiorizar. A liberdade também vem depois de eu interiorizar limites. Porque se eu não interiorizar limites, eu caio no extremo, não é? Ou seja, na minha liberdade, eu oprimo a liberdade dos outros para poder ser livre. Então aí já não. Já é uma distorção e pura. Ideal se estivéssemos num plano todos de consciência coletiva diferente. Mas essa questão de realmente, para manter a liberdade, que liberdades vamos permitir, creio eu que vai ser bem importante nos próximos tempos. Vivemos muito isso, não é? Basta nas redes sociais, não é? Aquela coisa de as pessoas acharem que podem dizer o que quiserem, como quiserem, não é? Ok, mas será que isso é liberdade? A liberdade de ofender outros ou de exprimir opiniões que são nocivas para outros ou que põem em causa as sensibilidades dos outros? Não Onde é que temos está o limite, não é? Exatamente. Em Portugal não temos sentido tanto muitos desses fenómenos, mas já se vai sentir. Mas um fenómeno, eu vou olhando para a Europa, para as Américas e vai percebendo, é que houve
está a haver um movimento de retrocesso em conquistas de minorias que dávamos como garantidas, e sim, essa reflexão de um sistema que quer ser inclusivo pode ter as mesmas regras para todos, porque o que é que está a acontecer, não é? Um sistema democrático, ou seja, que resulta da vontade comum, aceita e dá a liberdade a que sistemas antidemocráticos se possam instalar, não é? Que é algo que já está Que a acontecer. é uma coisa que é explorável, não é? Ou seja, inteligentemente é explorável essa liberdade para se poder afirmar determinadas ideias que são contrárias à liberdade de exprimir ideias, não é? Portanto, e aí é um contrassenso. E essa é que é o que nos causa curto-circuito. Ou seja, se nós queremos a liberdade, então depois vamos restringir a liberdade dos outros. Vamos dizer, por exemplo, este partido não pode existir, aquelas pessoas não podem exprimir a sua opinião porque vai contra as normas, e é isso que depois é atacado, não é? Dizer, bem, afinal vocês não são assim tão democráticos, etc. E isto cria o curto-circuito e a confusão de valores, não é? Assim, a questão da inteligência artificial está a levantar essas questões, não é? Até o que é que vamos nos permitir, o que é que vamos legislar. Eu não tenho a certeza absoluta que esse vai ser um tema. Não sei como é que a gente vai resolver. E acho que tu falaste também num tema importante que eu acho que tem tudo a ver com o aquário, que é a questão da inclusão, e que hoje em dia também é um tema muito quente, vamos dizer assim, de grande debate, que é isso, não é? E falaste nas minorias, e temos todo o género, não é? Não só em termos sociais, como também, sobretudo agora, não é? Muita questão de género, a pessoa poder escolher se identifica desta maneira, daquela, da outra, essa desconstrução da identidade, não é? Sim. Ao ponto de, ok, posso ser qualquer coisa que eu quiser ser, da maneira como eu quiser ser, é uma busca muito aquariana, não é? Mas que é assustador ao ponto de, ok, então e agora isto, de repente perdemos as referências todas, é uma coisa muito caótica, falta aí às vezes um pouco de Saturno, não é? Mas é engraçado ver como todo isso que nós vamos ver agora, essa artificial, esta questão da inclusão, de aceitarmos as minorias de escolha. Já nem estou a falar tantas minorias de pertença, mas as minorias de escolha, como a questão da identidade de género, não é? Ou da orientação sexual, é uma questão mais ou menos de escolha. Não é algo que não tem a ver com a cor da pele. Essas questões começaram com Plutão ainda em Capricórnio, não é? Mas nota-se que a grande onda vai surgir agora, e as reflexões que vão ser necessárias em relação ao uso da inteligência artificial também é sinais da época que vamos viver. Eu acho que o Plutão depois tem esta tendência, não é? Que é trazer ao de cima, na intensificação, traz ao de cima aquilo que são, vamos dizer assim, os podres. Quando eu quero dizer os podres, é aquilo que não está bem fundamentado, ou para aquilo existir, não é? Para aquilo existir teve que se fazer este atalho, aquele, o outro, etc. E, portanto, quando o Plutão vem, mostra isso, não é? Revela isso, revela as coisas que estão mal amanhadas, não é? Passo o bom português. Uma coisa que está ali arranjada de uma maneira não muito sustentável e, portanto, precisa de ser entendida, percebida ou melhorada ou deixada para trás, não é? E, portanto, tanto as questões da tecnologia, não é? E as possíveis, o lado possivelmente nocivo, não é? da tecnologia, como também o lado potencialmente complexo, difícil,
de também muitas normas sociais e coisas sociais que foram sendo trabalhadas. E eu não estou com isto a dizer que é bom ou mau ou colocar nenhuma posição do ponto de vista. Eu sou extremamente aquariano e, nesse sentido, progressista. Agora, realmente há coisas que precisam de ser vistas de uma forma com mais bom senso, não é? Às vezes há falta um bocadinho de bom senso, não é? Em muita coisa. Desculpa. O bom senso é uma coisa, é pior do que. Não se consegue medir, não é? Portanto, é uma coisa que. É assim, um bocadinho tipo joia rara, não é? Estou a falar em termos coletivos. Olha, entretanto, pensei noutra coisa que queria dizer sobre aquário e agora perdi-me. Ok, não faz mal. Uma das coisas que queria perguntar, porque é onde eu sinto que, pelo menos no meu caso, sinto as pessoas que são as donas da energia de aquário não trazem tanto essa problemática. Porque, lá está, aqui um bocadinho aquele lado mais saturnino diz tem pena, não gostam, não comem, eu ando para a frente. Eu não sinto tanto que o problema venha de aquário, a se calhar pensar naqueles signos que são mais julgados, sabe? O peão e tal, são signos que realmente estão melhores na sua pele do que as pessoas têm que lidar com ele. O que é uma coisa que eu acho fantástica. Mas nesse sentido, eu ia dizer assim, o que é que tu dirias, no geral, que alguém que tem uma relação próxima com alguém de signo de aquário e tem dificuldade de lidar com estas dinâmicas todas que nós falamos, que tipo de orientação, não vou dizer conselhos, mas de orientação, ou tipo de reflexões procurias às pessoas que se têm que relacionar com aquariano ou aquariano. Ok. Por norma, a minha perspectiva é sempre o foco em nós próprios, não? Ou seja, se eu tenho uma dificuldade com alguma coisa, eu tenho que olhar para mim, não necessariamente para o outro. Claro que entender o outro é importante, mas entender o outro, aí logo, se eu tenho uma dificuldade ou uma resistência relativamente ao outro, isso tem a ver comigo. Então eu iria logo por aí, não é? O que é que me leva também, por exemplo, a atrair-me por aquários ou estar nesta relação e perceber isso, não é? Porque se eu estou ali é por alguma razão, se alguma coisa. Porque senão também não estaria, não é? Quando alguma coisa não nos diz nada, nós seguimos em frente, ou então, pronto, há algo mais complexo, mas à partida, se entrarmos numa relação, nem que seja na primeira fase da relação, algum encantamento, alguma coisa nos chamou para ali, para algumas comunidades. Então, iria começar logo por aí, não é? Então, pode haver alguma coisa que tenha ressou com o aquário, pode ser a pessoa realmente procurar muito essa autenticidade ou admirar essa autenticidade porque se calhar não a tem, qualidades que se refletem ali que depois pode criar ressentimento, não é? Porque, não é? Então não consigo obter isto para mim, não consigo controlar isto, não é? Controlando o outro, a liberdade do outro, enfim, não é? Portanto, diria que pode ser um pouco por aí, tentar perceber o que é que realmente naquela relação é o problema, ou é a dificuldade, ou é a resistência. Claro, a não ser que de facto seja alguma coisa que a outra pessoa também venha com distorção. Mas isso aí, enfim, eu trabalho sobre mim, não necessariamente sobre o outro, não é? Uhum. Aí é sempre uma questão de aceitação. Se nós estamos numa relação, seja com que signo for, é uma questão de aceitação do outro, porque se eu não aceito o outro como ele é, também não o vou mudar, não é? Eu Posso acho mudar que, a mim, ou então perceber que a relação também já não olha, funciona, ou sabes que não. eu acho que é uma das coisas que está mais ferida neste momento, coletivamente, na nossa experiência coletiva e cultural, não falo de outras experiências, é essa capacidade, parece que deixamos de aceitar a diferença no outro. Ou melhor, o outro tem que ser compatível com os meus gostos, com as minhas afinidades, com as minhas necessidades, a 100%. E não. É impossível Eu acho que. corresponder às Uhum. expectativas.
E Não é? aí, Carmen, eu acho que é uma coisa também aquariana do ponto de vista coletivo. Que eu acho no mundo das relações, não é? A tecnologia também e as redes sociais e as aplicações de encontros, por exemplo, vieram revolucionar muito. Hoje em dia as pessoas têm acesso de uma maneira tão grande a possibilidades de relação, umas mais do que outras, mas isso também sempre foi assim, não é? Portanto, mas uma pessoa, vamos dizer assim, com alguma capacidade relacional e com alguma mediana, assim, vamos dizer, do ponto de vista atrativo, seja de personalidade, seja físico, seja o que for, não é? À Uhum. partida, acaba por ter um leque de possibilidades muito maior hoje em dia do que alguma vez teve. E se calhar é mais fácil. Bem, se isto não dá, vem outra pessoa, vem outra, vem outra, vem outra. Então essa busca incessante por o parceiro ideal, não é? Acho eu. Uhum. Uhum. Também, não é? Bem, Essa abundância também gera menos talvez compromisso. no público de maneira diferente do público masculino, culturalmente fazendo esta diferenciação, porque esta é uma opinião muito pessoal. Eu acho que agora não sei, mas há uns anos atrás, as revistas da cultura feminina, mesmo as mais evoluídas, as Elfas, Eclair e não sei o quê, até mesmo a indústria do entretenimento musical e cinematográfico, criou coletivamente esta ideia, sabes? Que o outro tem que ser a resposta ideal e em todas as curvas e recantos daquilo que eu preciso. Uhum. Eu lembro que uma vez tive esse insight, que uma amiga muito querida me estava a dizer assim, então, escreve e faz a tua descrição da pessoa ideal para ti. E eu de repente pensei, mas se alguém vier ter comigo com uma lista de pessoa ideal, eu vou-lhe tirar com alguma coisa à cabeça porque eu cabe lá em alguma lista. Não é? Exato. Tipo, nós é quase desumano imaginar e é de uma arrogância infantil, arrogância no sentido de ingenuidade, infantilidade, que acreditar nestas dinâmicas. Eu vou pensar na pessoa ideal para mim. Portanto, tem que pertencer ao meu clube de futebol, estou a brincar, tem que ter horários compatíveis com meus. Portanto, vou fabricar um ser humano para eu passar por esta experiência. Uhum. E estamos a falar em aquário porque isto parece uma experiência coletiva muito leonina. Pois é, Porque som. então, então eu olhar para o espelho e ver-me a mim, e de Uhum. repente eu naquele momento tive assim, espera aí, eu que até acho que sou uma pessoa interessante e boa pessoa, um bom partido, eu não me encaixo em lista nenhuma ideal, tenho um monte de coisas que podem ser perfeitamente incompatíveis e isso não diminui o meu valor. E é engraçado isto, no, tem uma tónica aquariana, como tu disseste, com a tecnologia e tal, mas também tem uma tónica muito leonina, porque esta coisa de repente, as pessoas procuram uma relação, porque é humano, todos procuramos, não é? A parte, mas procuram numa perspectiva ingenuamente e absurdamente leonina. Sim, e depois não gostam do que vem, quando se revêem também gostam Boa, de rever ali, ver ao espelho as boas, ou as coisas que eu reconheço como recomendáveis, boas, positivas, mas depois quando revejo ali refletidas as minhas sombras, não é? Já não acho tanta piada. Mas eu acho que isso é das relações, não? É? As relações funcionam sim, muito como reflexo, como projeção de nós próprios. E verdade. para uma verdadeira relação se dar, nós precisamos partir esse espelho e conseguir ver a pessoa que está para lá da projeção, não é? E é isso que muitas das vezes eu acho que torna-se um pouco, se calhar, mais desafiante ou mais difícil darmos esse salto, que é o tal compromisso. Eu estou nesta relação, vou ver o que é que está realmente ali, o que é realmente esta pessoa e relacionar-me com uma pessoa real e não com uma fantasia, porque depois nós também fazemos isso, não é? Também queremos corresponder às projeções do outro. É Portanto, ali um lógico. jogo de espelhos, não é? O outro vê isto em mim, então eu vou potenciar isso, ou vou.
E andamos todos a tentar ver qualquer coisa que não é propriamente o outro. E depois quando essas Então, coisas começam, nós começamos a perder o gás, não é, da paixão e começamos a largar, a mostrar mais coisas que não são propriamente aquelas tão extraordinárias, etc., que mostrámos inicialmente. Aí começa um jogo mais de revelação, que é verdadeiramente aí a relação. E aí eu acho que essa autenticidade do aquário é positiva, porque numa dimensão madura, eu diria que também tem uma capacidade, talvez maior até, de se mostrar ao outro de uma forma mais autêntica. Se calhar não tão profunda, intensa, não é? Como, por exemplo, outros signos, por ser um signo de ar, mas pelo menos procura também tendencialmente conhecer o outro na sua diferença e mostrar a sua diferença. E daí, depois também não ver essa tendência para uma projeção tão grande, não é? Pronto, pode ser uma qualidade numa perspectiva, vamos dizer assim, mais refinada, mais madura do aquário e dos signos de ar, eu diria também de alguma forma. estava de acrescentar só, lá está, numa perspectiva que muitas vezes nas consultas que tenho, de dizer de outra maneira um bocadinho também que tu disseste. É uma excelente oportunidade de relacionarmos com a aquariana, é uma excelente oportunidade para aprender sobre a liberdade, sobre a autenticidade. Essencialmente, a dica é não os prendam, não encarcerem em se a melhor maneira de perderes a ligação com alguém com uma energia forte da aquariana é tentar encaixá-lo em modelos, não é? Então tu vais ter que ser um bocadinho, vais ter que assumir a energia, a tua própria energia leonina vai ter que ficar contigo mesmo. E isso é uma. Uhum, uhum. Sim, e as quadraturas, não é? O aquário faz quadraturas com o escorpião e o touro, que tem muito essa perspectiva mais do controle, da posse, não é? Então é Exatamente. isso que realmente não funciona para aquário de maneira nenhuma, não é? O leão, eu diria que também é uma postura oposta, mas ao mesmo tempo tem uma certa relação, não é? Um signo de fogo. Agora, touro e escorpião mostram muito aquilo que realmente é preciso trabalhar, que é isso que tu estás a dizer, não é? No fundo, não prender, não controlar, não entrar nessa dimensão de possessividade e de limitação, porque Especialmente aí. para a nossa cultura mais nacional, é preciso manter este bem claro na cabeça, na nossa mente, que ah, a pessoa não estar unicamente. Sabes quebrar um bocadinho aquele estereótipo romântico hollywoodesco de que se a pessoa me ama, ela não respira sem mim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É possível respirar quando não se está com a Pois pessoa é, que se ama. um padrão de codependência que eu acho que não é muito comum, né? E que está muito disseminado, e às vezes até de uma forma subliminar, não é? As letras das músicas e não sei o quê. E não é porque a pessoa tem outros interesses que não pode ter um foco e um interesse saudável e respeitável nesta relação. Não precisa de ter só vivo quando estou ao teu lado. E isso, o aquário, nunca se responderá a essa. Que é essa ideia de que eu sem o outro não estou completo, não é? Então é meia laranja, portanto aquela meia tem que ser minha, não é? Agora, se eu estou preenchido na minha própria individualidade, aí já me posso relacionar com outra pessoa que também é uma individualidade e que não está ali. Eu não tenho a certeza. Se a pessoa de quem eu me estou a lembrar de um episódio engraçado que vou contar, muito breve, se ela tem energia de aquário, não estou a lembrar, mas estou-me a lembrar porque tem a ver com isto das relações e com as exigências e com percebermos que não ser o foco central de outra pessoa até uma coisa saudável e ótima para podermos nós também respirar. Mas era alguém, uma mulher que eu admiro imenso, espetacular, super profissional, super ocupada, ela também é minha colega da dia. E estava ali num começo de relação e ela disse-me, pois, mas sabes, Carlos,
O problema é que ele tem pouco tempo, e, portanto, eu não sei se estou disposta a viver uma relação em que só recebo migalhas. E sabes, assim, de uma forma muito genuína, saiu uma assim. Então eu disse, e tu tens o bolo todo para oferecer? E ela riu-se imenso, teve um ataque a ver, pois também não tenho, não é? Entre a profissão, a família que já tem, porque hoje em dia nas idades adultas, depois há esta questão das relações só nas idades adultas, traz isto, não é? Cada um joga muita bagagem. Ela tem um filho, ela também não tinha o bolo inteiro para oferecer a ninguém. E foi tão engraçado ver a reação dela e percebermos depois juntas o quanto estas frases feitas, estas crenças que. E é curioso estarmos a falar disso em Aquário, que à partida não era o que eu tinha imaginado que íamos falar, mas eu até acho que até faz muito sentido, não é? Que é o signo de ar, relacionamentos, de comunicação e esta Sim, se questão calhar das também pessoas. eu sou taurino, né? Tu és caranguejo, então de alguma forma também estamos a ver muitas das vezes aquilo que tendencialmente se pede, não é? Ao aquário, a incompreensão, não é? Destas outras perspectivas relativamente ao aquário, portanto se calhar até faz sentido estar a olhar, a observar o aquário dessa maneira, não é? Claro, aconteceu, portanto faz sentido, não era o que eu tinha imaginado. Chegaríamos aqui. Olha, Jorge, há assim mais alguma coisa que tu gostavas de deixar ficar? Ou mesmo dicas de reflexão sobre aquário? Alguma coisa Uh, que queiras deixar? eu, não sei se tanto para as pessoas do signo de Aquário, não é? Embora agora com este Plutão entrar em Aquário, eu acho que realmente vai ser um momento impactante, mesmo para quem tem, por exemplo, o Sol mais à frente no Aquário, não faz anos logo ali nos primeiros dias do Aquário, que aí sim vai ter já este desafio do Plutão. Mas eu acho que vai ser essa pressão também para quem tem, sobretudo, não é? Sol em Aquário, planetas em Aquário para realmente haver aqui enfim, um salto de consciência, não é? De entender também o que é que realmente são coisas que estão ali mal amanhadas e que é preciso ir mais profundamente, sobretudo nessas questões da diferença, da liberdade, se isso é realmente autêntico, a minha identidade ou não, se eu criei um falso self, não é? Uma máscara, e portanto muitas vezes acontece, não é? Conceitos abstratos, o aquário vai muito para isso, não é? Conceitos abstratos, valores que não são verdadeiramente integrados, mas pronto, é ali uma abstração à qual eu me agarro, ou se vivo autenticamente isso, não é? E acho que isso é o que também vamos viver do ponto de vista coletivo, não é? Os ideais da democracia, do humanismo, da globalização, se realmente isto é a sério, o que é que está aqui por detrás que está colado com cuspo, não é? Salvo seja, e que precisa de ser realmente reformulado. E isso é intenso, mas é o que se calhar também precisamos para continuar a avançar dentro destes valores, porque senão, às tantas, o edifício acaba por ruir sobre a pressão, não é? E é isso. Vamos ter que, se calhar, aguentar aqui um período um pouco mais revolucionário, mas que espero que seja positivo para todos. De acordo contigo. Sim, eu acho que essa dica aí, não numa coisa de marketing barato, mas sim, quem tem signo solar aquário, principalmente nos primeiros graus, ou assim, é estes próximos, esta entrada eu acho que vai trazer propostas que seria realmente mais importante noutras épocas procurarem um bom consultor astrológico para ajudar a perceber de que forma podem responder melhor. Para ajudar, não é para resolver, não é para tirar o pelotão de lá, mas para Sim, ajudar a porque ele está fazer. lá, não é? E faz parte. É o que eu costumo dizer, às vezes vou tentar evitar, não é? Às vezes diga-me lá o que é que está aí que eu devo evitar. Bem, faça-se o que fizer, o trânsito vai passar na mesma, não é? Portanto, não há como fugir aos trânsitos. O que podemos é viver
isso como uma oportunidade e perceber o que é que está ali como uma oportunidade, não é? E aí, pronto, procurar auxílio, às vezes sozinhos não conseguimos, não é? Não, isso faz parte do Nenhum processo. de nós consegue sozinho. Não é, mais uma vez, isso é uma ingenuidade, para não dizer de outra, quando não é outra coisa, né? Todos nós precisamos da mão do outro, da indicação do outro, nenhum de nós sabe, conhece todos os ventos e todas as marés. E sabes que é outro conceito, parece muito bonitinho e eu acho muito prejudicial. Vejo muito nesta pré-era que é o universo conspirar a nosso favor. Os ventos e as marés não conspiram nem a favor nem contra ninguém. Estão no seu Então, mais uma propósito. vez, é uma perspectiva muito narcisista, não é? Muito Não é? individualista, do centro, não é? Sou o centro do universo, Se o eu, universo fala para mim, não é? se eu perceber ou for procurar ouvir o que é que os outros têm a dizer sobre qual tipo de correntes é que vão acontecer, eu posso me colocar a favor dessa manifestação. Esperar ou acreditar que o universo está a meu favor implica que quando as coisas não me correm bem, eu vou acreditar que o universo está contra mim. Digo eu. E Mas aí então, é esmagador, não é? Exatamente. claro, Aí é o e pelotão no seu pior, não é? Aí é o universo está contra mim e quer-me destruir, não é? Que é muitas vezes a sensação que nós temos do pelotão, não é? Desse outro lado que realmente é qualquer coisa que me quer destruir. Não me quer destruir, é simplesmente algo que precisa de ser transformado e, portanto, eu tenho que me abrir àquela experiência. É mais por aí. muito bem, Jorge, foi um prazer. Levou-nos a sítios que eu não tinha imaginado, mas acho que esta conversa ficou, que honrou muito a energia de Aquário. Acho que Espero que os sim. aquarianos, eu também, mas eu estou com o feeling que os aquarianos vão ficar orgulhosos de, 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 de quanto a energia deles foi respeitada e honrada aqui. E agradeço-te imenso. E Obrigado, eu, Carmen, uma vez mais, pelo convite. resolvo e segue. Também, antes de terminar, gosto sempre de deixar, porque as pessoas esquecem, podem deixar cá comentários, podem deixar o like, isso tudo ajuda e é uma forma de dar um mínimo leonino, né? Jorge, obrigado, bom ano. Obrigado, Carmen, e obrigado a todos que vão ver depois este episódio. Bom ano. Fiquem bem. Ora bem, deixa-me só interromper a gravação, já não vale a pena gravar, depois de estar esta parte. Ok. Jorge, muito obrigado, eu gostei mesmo muito, acho que Ok. ficou mesmo. Ok.